Fala comigo, meu povo. Edivaldo Chapéu aqui na voz. Sejam bem-vindos ao Identidade Regatiana, o canal que se identifica com você, torcedor regatiano. Que prazer imenso encontrar vocês aqui nesta terça-feira, dia 7 de abril de 2026, em mais uma edição do nosso Café Regatiano, que está quentíssimo de informações. E eu já quero saber a tua opinião. Caros amigos regatianos, vocês são a favor do CRB priorizar totalmente a Série B e jogar com uma equipe reserva na quinta-feira em Arapiraca contra o Asa pela Copa do Nordeste? Fala aqui a tua opinião que eu quero saber. Número de lesões tem preocupado bastante nesse início de temporada. E no jogo contra o Novo Horizontino, nesse empate em 1-1, saímos com mais duas dúvidas para a temporada, meu amigo, que promete forte e emoções. Antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nada e mete o dedo no like, deixa o teu like que ajuda demais aqui o Identidade Regatiana. Mas vamos ao que interessa, falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós. Caros amigos regatianos, o Galo entrou em campo domingo contra a equipe do Novo Horizontino, jogo válido pela terceira rodada da Série B, conseguiu um empate heróico na reta final do segundo tempo, na reta final do jogo, né? No finalzinho, aos 49, golaço do Dadá Belmonte, um belo gol do CRB, o CRB conseguiu chegar ao empate no final do jogo e trouxe um ponto precioso para Alagoas, embora o CRB em 3 jogos pela Série B não tenha vencido ainda na competição, não faz o início que nós esperávamos, né? A terceira rodada foi concluída no dia de ontem. O Goiás bateu a equipe do Criciúma por 1-0 e assumiu a ponta do campeonato. É o líder da competição. Se a Série B terminasse hoje, as equipes que iriam diretamente para a Série A, Goiás e Avaí, primeiro e segundo colocado, respectivamente, com 7 pontos. Quem também tem 7 pontos é o Operário na terceira colocação, mas aí ele já iria para o play-off. O quarto colocado é o Botafogo de São Paulo com 6 pontos. O Náutico é o quinto colocado com 6 pontos e o Ceará é o sexto colocado com 6 pontos. Do terceiro ao sexto, essas equipes iriam para o play-off da Série B, valendo acesso. O CRB hoje é o 14º colocado com apenas 2 pontos na competição. Ainda não vencemos. O ponto fora da curva foi a derrota para a equipe do Avaí dentro do estado do Repelé. Nos 2 jogos fora de casa conseguimos 2 empates, contra o Vila Nova em 2-2 e agora contra o Novo Horizontino 1-1. O ponto fora da curva foi essa derrota contra a equipe do Avaí. O Galo que agora só volta a campo pela Série B domingo, dia 12, às 8 horas da noite, contra a equipe do Atlético. Serão 2 jogos consecutivos dentro do estádio Repelé pela Série B. Agora, o CRB vai ter que desviar as atenções, desviar o seu foco com a Copa do Nordeste. Isso mesmo. Quinta-feira tem CRB e Asa lá em Arapiraca. Meus amigos. Mais uma vez teremos CRB e Asa nessa temporada. Já é o 5º confronto entre as equipes. Já já eu falo mais sobre CRB e Asa. Aí o CRB joga quinta pela Copa do Nordeste, joga domingo pela Série B contra a equipe do Atlético. Aí no dia 15 joga novamente pela Copa do Nordeste fora de casa, lá no Piauí. E depois volta a jogar aqui no Repelé, dia 18, pela Série B contra a equipe do Juventude. O CRB vai ter agora que desviar o seu foco entre Série B e Nordestão. Já é tema de discussão entre nós regatianos, entre o pessoal da imprensa, entre os futebolistas que falam de futebol, que o CRB não tem elenco para suportar 3 competições do porte de uma Série B, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Há quem diga que o CRB não tem elenco para jogar nenhuma. Os regatianos que estão um pouco mais na bronca com a nossa diretoria, com o nosso CRB, falam isso, que o CRB não tem elenco para jogar nenhuma competição. Então, por isso que eu já comecei o vídeo perguntando a vocês se o CRB deve priorizar totalmente a Série B. E eu já respondo para você a minha opinião que sim, o CRB deve priorizar a Série B. A Série B é o campeonato mais importante para o CRB na temporada e para nós regatianos. É a nossa obsessão. Vale o tão sonhado e almejado acesso que nós não conseguimos há muito tempo. E mais uma temporada, estamos aí com a esperança de que talvez o CRB possa conseguir. Mas, embora o seu planejamento não tenha sido tão assertivo para isso, faltam peças ainda para esse elenco. Nós sabemos que faltam peças, que ainda não é um elenco que dá para suportar
3 competições. E agora devemos desviar totalmente as atenções para a Série B, onde ainda não vencemos. E os 3 pontos que cada rodada vale nesse começo de competição são os mesmos 3 pontos que vão valer na última rodada, na rodada do meio do campeonato, na última rodada do primeiro turno, na última rodada do segundo turno. São os mesmos 3 pontos. Então não tem essa de, estamos no início da competição. Não. A hora sempre é agora. A oportunidade aparece, devemos abraçá-la. Então, para a Copa do Nordeste, quinta-feira, eu já falo para vocês, amigos regatianos, eu iria com um time totalmente reserva para encarar o Asa. Eu não iria com nenhum titular. Nem o treinador Eduardo Barroca viajaria para Arapiraca se eu hoje fosse o presidente do CRB. Foco total na Série B, que é a principal competição da temporada para o regatiano, e é dessa forma que devemos encarar. Se fosse um eventual final de Copa do Nordeste, tudo bem. Tudo bem. Aí sim a gente poderia poupar numa Série B para jogar a final da Copa do Nordeste, como aconteceu em 2024. Mas ainda não. Fase inicial de Copa do Nordeste, fase de grupo, tiro curto, são apenas 5 jogos. O CRB tropeçou contra o Itabaiana, um empate fora de casa, e tropeçou no Repelé, naquela derrota desastrosa para a equipe do Vitória. E agora vamos para o terceiro jogo contra o Asa. Só lembrando que as equipes vivem cenário bem oposto na Copa do Nordeste. Enquanto o Asa lidera o seu grupo e está muito próximo da classificação, o CRB é lanterna em um grupo horrível, com todo respeito às outras equipes, mas é um grupo muito fraco, limitado, esse do CRB na Copa do Nordeste. Então, uma eliminação na primeira fase é algo vergonhoso, é algo inadmissível com o investimento que o CRB tem. Mas, agora, não é hora para estar indo com força máxima na Copa do Nordeste. O time que o CRB mandar a campo na quinta-feira tem capacidade de vencer a equipe do Asa lá em Arapiraca, com todo respeito ao time do Asa. Mas que não tem lá essas grandes equipes, que não tem lá esses grandes times assim, e nós sabemos disso. Eu ontem, junto com o Alex e o DJ lá no Bancada Regatiana, se você não assistiu a live, assista, que está muito bom, imperdível, nós discutimos sobre isso. E nós trouxemos uma provável escalação nossa do CRB para entrar em campo na quinta-feira contra o Asa. Essa escalação tinha Vitor Caetano, na zaga tinha o Henry e o Bressan, lateral direito Kevin, lateral esquerdo Léo Campos, no meio campo Luizão, Patrick De Luca e Estrela, no ataque Pato, Vinícius Barata e João Neto. Essa seria a minha equipe para entrar em campo contra o Asa, o meu time titular para entrar em campo contra o Asa da quinta-feira. Porque a nossa prioridade na temporada 2026 é a Série B. Devemos priorizar. Vamos para 2 jogos em casa, onde vamos buscar a primeira vitória e a recuperação já nesse início de campeonato. Cada competição tem a sua importância. Lógico que não podemos nos dar o luxo de abrir mão de nenhuma competição. Eu sempre falei isso aqui. E o fato de nós jogarmos na quinta-feira com a equipe reserva ou um time alternativo não é abrir mão da competição. Não significa isso. É priorizar a Série B. Priorizar o que importa mais nesse momento. A Copa do Nordeste ela tem a sua importância a nível regional. Mas a Série B, a nível nacional, nem tem o que falar. Não dá para comparar. Muitas equipes que estão disputando Série B e regional estão priorizando a Série B e colocando equipes até sub-20 no regional. Então, o CRB não é diferente das outras equipes nesse sentido. O CRB não é uma equipe que tem, por exemplo, 3 times, como tem um Flamengo e um Palmeiras. Acho que somente essas equipes é quem pode se dar o luxo de jogar todas as competições em alto nível. Um Flamengo e um Palmeiras hoje no futebol brasileiro, que realmente tem 3 times. Tem um elenco muito recheado, mas também tem condições de manter. Não dá nem para comparar com o CRB, não tem comparações. Então o CRB agora tem essa missão, a diretoria, a comissão técnica, de colocar na balança para ver o que pesa mais. Todos nós sabemos que a Série B é a nossa obsessão. O fato de colocar uma equipe reserva
não tira a responsabilidade e o dever da equipe que for a campo na quinta-feira vencer. E é essa cobrança, essa conversa que tem que haver entre comissão técnica, diretoria e os jogadores que vão jogar na quinta-feira contra a equipe do Asa. Se for um time reserva, um time alternativo, eles têm que saber que estão vestindo a camisa do CRB, que estão representando o CRB. E tem que saber que é uma oportunidade de ouro. E eles têm que agarrar essa oportunidade. Então, o fato de jogar com a equipe reserva não tira a responsabilidade do CRB ter que vencer e ter que classificar nesse grupo. E contra a equipe do Piauí, lá no dia 15, já que nós vamos jogar contra o Asa quinta, contra o Atlético no domingo, e depois do dia 15 tem a equipe do Piauí, pela Copa do Nordeste. É time reserva também. E dá para vencer esses 2 jogos pela Copa do Nordeste, gente, com a equipe reserva. E o Barroca fala tanto na confiança no grupo. Então, a hora é essa. A hora é essa de demonstrar confiança nesse grupo. Então, melhor momento não há. Então, eu sou a favor de ir com a equipe reserva na quinta-feira contra o Asa e priorizar totalmente a Série B, que é a obsessão de nós regatianos. Aproveitar a oportunidade para mandar um alô para o caldo de cana do Seu Crado, localizado no bairro da Levada, ele que tem o melhor caldo da região. Vale a pena conferir e regatiano ganha desconto. Também tem o pacote de IPTV, planos bem acessíveis que cabem no seu bolso. Atualizações frequentes, não trava, Big Brother Brasil 24 horas, futebol à vontade, desenho, filmes, séries. Bom, tem tudo isso e muito mais. Se tem interesse, entre em contato comigo. É muito importante falar que o fato também da escolha de jogar com a equipe reserva passa muito pela questão de o CRB estar enfrentando muitos problemas com lesões. E as lesões preocupam. O número de lesões tem preocupado demais, principalmente na temporada de 2026. Nesse primeiro trimestre, nesse início de temporada, o número de lesões é muito grande. Outra coisa que preocupa é a questão física. Nós temos visto aí recentemente muitos jogadores que se mostram esgotados, desgastados fisicamente. E isso preocupa porque acaba acarretando em lesões. No jogo contra o Novo Horizontino, mais 2 jogadores foram entregues ao DM. 2 jogadores titulares e muito importantes. Douglas Baggio sentiu ali um desconforto. E o Christoph também, cara. O Christoph, que é meio time. E isso preocupa. Ainda será feita uma reavaliação dos atletas. O elenco regatiano se reapresenta hoje. Ontem foi de recuperação, na segunda-feira de folga para recuperação dos atletas. E hoje que vamos saber a gravidade da lesão do Baggio e do Christoph. E isso preocupa. É bem verdade que temos alguns jogadores que já vão entrar em fase de transição, como é o caso do Luiz Felipe e o Giovani essa semana. Acredito que o Pedro Castro também. O Thiaguinho vai demorar um pouco mais. E hoje é que vai ter uma avaliação de como estão os jogadores fisicamente, de quem realmente vai poder jogar na quinta-feira, quem vai ter que ficar de fora. Então vai ser um trabalho muito intenso da comissão técnica com o departamento de fisiologia do clube. Essa semana, cara, é muito importante para isso. Já tem jogadores entregues ao DM. O Barroca já vem sofrendo com essas lesões desde o Alagoano. Tem tido trabalho para escalar essa equipe. Agora, na Série B, tem acontecido também. Então, isso preocupa. Os jogadores que estão entregues ao DM preocupa. Já temos um elenco curto. O Barroca gosta de trabalhar com um elenco um pouco mais curto, para tentar extrair o melhor de cada atleta, para ter todo mundo afiado ali nas suas mãos. Ali. O Barroca gosta desse elenco mais curto, gosta desse tipo de trabalho. Então, as lesões têm encurtado ainda mais esse elenco e tem diminuído ainda mais as opções do Barroca, que já não são tantas assim. O Barroca ele tem sido cobrado pelos últimos resultados, já que a equipe está a 5 jogos sem vencer. Mas nós temos que falar sobre essa questão das lesões, que tem dificultado o trabalho dele e tem diminuído as suas opções em um elenco tão aquém já de opções. Então, me preocupa bastante as lesões e o fato de ter que poupar na Copa do Nordeste passa também por isso, por essa questão física, por essa questão de precaver, de evitar lesões dos atletas
É melhor a gente ficar de fora da Copa do Nordeste ou perder um atleta para o restante da temporada? Então é isso que tem que ser colocado na balança. Mais uma vez eu falo, o fato de escalar uma equipe reserva na quinta-feira não pode tirar o peso, a responsabilidade, o dever desses caras buscar a classificação, buscar vencer o Asa e o Piauí. Porque o CRB tem time para isso. Tem time para isso, para vencer essas equipes. Então, está na hora, Barroca, de mostrar a confiança no grupo. Esse que será o quinto confronto entre as equipes. O CRB que venceu o Asa no Alagoano no primeiro jogo da final, empatou no segundo jogo da final. Na fase inicial já havia perdido por 3-0. Na Copa Alagoas, conta também como um confronto profissional. O CRB perdeu também para o Asa por 3-0 com a equipe sub-20. O CRB joga com a equipe sub-20 na Copa Alagoas, mas é uma competição profissional e contabiliza para os números aí do confronto entre as equipes. Então, quinta-feira tem CRB e Asa, Regateano. Fala qual é a sua expectativa para este jogo. Fala se você concorda em colocar uma equipe reserva na Copa do Nordeste e priorizar totalmente a Série B. No mais, é isso daí. Mete o dedo no like se você gostou do Café Regateano de hoje. Se inscreve se não for inscrito no canal. Fiquem todos com Deus. Ótimo dia para todos vocês. E eu só sei que ser alvirrubro é bom demais!